Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, como vai vocês? Como vão vocês? Tudo bem? Espero que esteja tudo jóia demais. Que bom ter vocês aí pra gente juntinhos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Hoje é o episódio de número... Vamos ver onde a gente parou. Episódio número do capítulo 31, né? Nós fizemos o último capítulo 30 do livro de Números. Estamos fazendo capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, com a graça e misericórdia de Deus. Números capítulo 31 hoje, um episódio só. Episódio de número 566, essa que é a 7ª temporada, onde a gente está quase encerrando. O livro de Números vai até o capítulo 36. E é isso, depois vamos para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Esse é o 7º livro, tem distribuído em vários distribuidores de áudios aí pela internet. Você encontra o podcast Entendes o que estás lendo, uma interpretação bíblica histórico-gramatical aqui, fidedigna ao texto. A gente tem falado muita coisa interessante. Mais de 25 anos aí que a gente estuda a Bíblia, que nós lemos a Bíblia, aprendemos e ensinamos sobre a Bíblia, e estou aqui para compartilhar isso com vocês, se você é interessado em aprender mais do texto bíblico, tá bom? O leão e sua presa foi uma simbologia que Balaão, em duas profecias dele, ele usou para falar a respeito de Israel, em Números capítulo 23, versículo 24, em Números capítulo 24, versículo 9. E nós vemos agora aqui nesse capítulo a respeito da destruição de Midian como o despertar do leão, né? Algo disso já havia sido visto na conduta de Finéias, no capítulo 25, ali, a sua conduta. E agora uma manifestação em maior escala na conquista desses 12.000 homens. Houve uma integridade ali, mesmo em meio a tanta destruição, por incrível que pareça. Todos os homens de Midian foram mortos. Os 5 reis são particularmente mencionados como estando entre eles. As mulheres e os pequenos, as crianças, foram levados cativos. E toda a propriedade deles foi transformada em despojo. E quão grande era esse despojo, nós aprendemos na última parte do capítulo. As suas cidades foram todas queimadas, arrasadas, destruídas. E isso, aparentemente, não poderá isso parecer uma destruição suficiente? Não parece que foi suficiente? A desgraça já tinha sido imensa. Mas aparentemente não. Olha só. Pois lemos que Moisés ficou irado porque as mulheres foram poupadas e elas, assim como todos os homens dos pequeninos, tiveram que ser acrescentados aos mortos. Está aqui um tipo de passagem de difícil compreensão. Como a gente consegue entender que Deus permite uma destruição tão grande, mesmo daqueles considerados inimigos de Israel. Mas vamos lá, vamos em frente para ver se a gente consegue acrescentar algo aqui. A impressão que é deixada sobre nós, e evidentemente essa é a intenção pretendida pelo texto, é de que ocorreu um extermínio total e impiedoso sobre aquele povo. Não sobrou ninguém para continuar a raça de Midian. E esse golpe foi terrível, mas ele veio evidentemente de Deus. Foi realizado sob um comando de Deus, e não apenas isso, mas foi imposto a Moisés como seu último grande serviço
antes de sua partida. Nós precisamos, meus queridos, manter claramente na nossa mente que Deus deu uma ordem especial e fez uma preparação especial para que ela fosse cumprida. O motivo desse ato não pode ser visto no encontro de um espírito vingativo por meio de um povo selvagem ali, pouco civilizado ainda. Na verdade, não há ocasião aqui para a gente pensar que ocorreu somente por essa razão. Nós devemos ler esse terrível registro como espírito de humildade, de humilde submissão à autoridade de Deus, que vê necessidade de destruição temporal onde podemos deixar de vê-la, e mais do que isso, a nossa racionalidade às vezes falha na nossa limitada compreensão das verdadeiras intenções do porquê Deus permite certas coisas que não compreendemos. Observe quão pequena era necessária uma parte de todo o exército, cerca de 1/50 somente. Não há menção de uma companhia ali, um grupo selecionado para atacar Sion e Og. Mas agora, essa pequena força, ela é suficiente para esmagar toda Midian. Se Israel tivesse agido apenas por vontade própria, teria tornado o resultado tão seguro quanto possível, empregar uma força muito maior do que realmente foi. Mas onde Deus não está presente, Ele pode transformar meros números em perdas, em vez de ganhos. Foi uma ocasião para a manifestação da excelência do poder divino. Nenhum líder real foi mencionado no texto. Moisés os enviou e, ao retornarem, saiu ao seu encontro, mas evidentemente faltou-lhes a inspiração que sua presença e conselho poderiam lhe dar no campo de batalha. Finéias foi com eles, mas provavelmente ficou encarregado dos instrumentos sagrados e das trombetas. Sim, nós somos levados a sentir que o próprio Jeová invisível era o líder. Não apenas dirigindo o ataque como Senhor dos Exércitos, mas também fornecendo defesa suficiente. Pois quando os oficiais vieram contar o exército em seu retorno, eles puderam dizer: não nos falta nenhum homem. A razão para essa destruição terrível é encontrada no que Midian fez a Israel. Lá em Números capítulo 25, versículo 16 ao 18. É necessário que venham ofensas, mas ai dos midianitas por meio de quem elas vêm. Embora não fosse um povo muito difícil de derrotar e destruir em batalha, foram muito poderosos para levar Israel a uma idolatria. Sim, uma coisa que é comparativamente fácil de lidar de uma maneira é impossível de lidar de outra. Israel poderia aniquilar Midian e fazer algo nesse sentido para garantir a segurança, mas não havia chance de segurança em manter relações amistosas com Midian. Tinha que ser tratado como um povo saturado pelas contagiantes corrupções da idolatria. Por causa de Israel, Deus atormentou e estragou os tirânicos egípcios, lembra? Por causa de Israel, ele fez perecer no deserto uma geração inteira do seu próprio povo. Não é de admirar, então, que por causa de Israel, ele tenha destruído totalmente os tentadores medianitas. Aqui também é relatado no capítulo 31, versículo 8 e 16, quão claro é que Balaão ele não morreu pela morte dos justos. Ele foi morto entre aqueles que foram mortos por meio daquela guerra. Veja que ele poderia, claro, ter morrido em circunstâncias mais pacíficas, menos indicativas de sua maldade, e ainda assim ter morrido a morte dos ímpios. Mas agora não há dúvida sobre a forma que ocorreu o seu fim. Ele não apenas se deixou levar pela oposição ao povo de Deus, mas também ele foi desobediente ao próprio Deus. Mas parece que foi o principal agente provocador que trouxe destruição a uma parte da atual geração de Israel. Além disso, as mesmas pessoas que ele pensava ajudar, ele inconscientemente levou à sua própria ruína.
Ele certamente não poderia ter feito tudo isso se não tivesse encontrado os materiais, os recursos da sua própria mão. A verdadeira idolatria em Midian e o espírito de luxúria e idolatria a qual Israel foi levado. Foi ele quem viu com uma espécie de rapidez satânica tudo que poderia ser feito por meio daqueles recursos. Um homem não pode causar uma explosão a menos que tenha de lidar com substâncias explosivas, e foi isso que Balaão fez. Mas consideramos responsável aquele que aplica o meio, o agente, o recurso explosivo. Um pecador, ele não apenas destrói muito bem, mas como vemos aqui, ele produz muito mal. Os homens ímpios deveriam aprender com a história de Balaão que podem causar muito mais danos do que imaginam. Quão melhor é estar do outro lado, esforçando-se para atrair os homens, mesmo que com poucos resultados aparentes, para o caminho da pureza, da abnegação e do amor. Considerada de forma corretamente a nossa compreensão aqui do texto, toda a conduta de Balaão é muito mais desconcertante do que falar de seu jumento. Por um momento ou dois, o burro ou jumento, ele foi honrado além de suas faculdades naturais. Mas aqui está um homem, elevado acima dos outros homens em muitos aspectos, agindo de uma forma muito humilhante para a humanidade. Ele foi favorecido repetidas vezes, com luz que lhe chegava de diferentes maneiras. Ele permaneceu em densas trevas com respeito ao caráter de Deus como um todo. Ele não viu a loucura, o absurdo do caminho que estava trilhando. A conduta de Balaão nos seus princípios essenciais foi repetida com frequência e ainda é repetida hoje. Somos todos cegos espiritualmente, meus queridos, a menos que Deus se agrade em abrir os nossos olhos. Vendo as coisas de Deus, à luz da natureza e julgando-as pela razão natural, nós chegamos a algumas conclusões estranhas, impotentes. A indiferença de Balaão às interferências de Deus não é nem um pouco mais maravilhosa do que a maneira impassível e prática com que podemos suportar que sejam apresentadas às nossas mentes verdades que nos preocupam de alguma forma, nos preocupam mais do que todas as circunstâncias externas tomadas em conjunto. É fácil dizer ao lermos sobre Balaão que tolo que ele foi, que amontoado de contradições era esse homem, que mistura em sua vida de obediência involuntária a Deus e persistência obstinada no seu próprio caminho do erro. Entenda, meus queridos, que um homem ele pode desfrutar de grandes privilégios e ainda assim ter uma vida totalmente arruinada por causa das suas escolhas erradas. Um homem que vê, ele pode estar bastante seguro em um caminho perigoso e na noite mais escura, com uma pequena lâmpada, se for suficiente, para lhe mostrar onde seus pés devem ser colocados. Mas um cego, ele cairá no buraco ao meio-dia, com tudo claro. Um homem pode viver numa terra cheia de bíblias, de igrejas e toda a variedade concebível de ministrações evangélicas cristãs e ainda assim morrer após um longo contato com tudo isso, sem saber nada sobre a sua própria condição de pecador ou sobre o poder de Cristo para restaurar um pecador, o Salvador. Mesmo assim, um outro homem lá no meio de uma floresta africana, com apenas uma folha rasgada do Novo Testamento, ele poderia conhecer a única coisa necessária e ser efetivamente levado ao arrependimento, à fé, à salvação e, consequentemente, à vida eterna. Os privilégios, como nós os chamamos, não são nada em si. Tudo depende de como nós agimos a partir deles. Foi como a mesma semente que foi plantada nos 4 tipos diferentes de solo. Uma semente plantada em terra boa produzirá mais do que uma espalhada à beira do caminho ou em meio a espinhos. Balaão compreendeu o verdadeiro poder de Jeová sem compreender o seu caráter como um todo.
Ele descobriu que se Israel caísse na adoração de qualquer outro Deus, isso seria tratado com muita severidade. Sem dúvida, ele conseguiu algum relacionamento com os israelitas, se familiarizou com sua história passada, particularmente com o mandamento de Deus no Sinai, contra a idolatria e os sofrimentos que caíram sobre o povo por causa do bezerro de ouro. E assim o grande dano, para muitos, surge não tanto da total indiferença a Deus, mas de concepções enganosas concernente a Ele. É muito fácil nós perdermos a visão completa que um pecador deve ter de Deus e permanecer durante toda a vida com concepções errôneas ou muito limitadas a respeito de Deus. Alguns dão muita importância à ira de Deus, como manifestada e revelada aqui nesse capítulo, com o pecado, esquecendo-se do seu amor, da sua misericórdia, da sua paciência, da sua revelação de si mesmo como Pai. Outros valorizam demais a misericórdia, esquecendo-se da sua justiça e da necessidade de uma mudança radical no coração do homem. Uma mudança nos seus motivos, nos seus propósitos, nas suas simpatias, nos seus deleites. Nada é mais perigoso do que ver tanto um lado do caráter divino a ponto de não ver o restante dele. Devemos vê-lo como ele é revelado nas Escrituras, mesmo que às vezes nos assustamos, como nesse capítulo. Aqui o Deus vivo se move diante de nós em meio às suas ações, mesmo ações incompreensíveis como essas. Nós vemos suas ações e elas não podem ser compreendidas a não ser como fluxo harmonioso do seu caráter, todo o seu caráter. Aqueles que foram para a guerra foram como representantes de todo Israel, portanto cabia a todo Israel compartilhar o despojo que foi trazido. Enquanto parte estava fora, lutando em Midian, outra parte ficou em casa, servindo a Deus à sua maneira e cuidando dos interesses dos ausentes. Nós não devemos encarar uma parte da comunidade como mais necessária do que outra. Deus deixou claro como ele estava trabalhando no exército e por meio dele. Todo Israel obteve uma bênção real com essa expedição. E o principal ganho para eles foi na medida em que foram efetivamente avisados contra os perigos da idolatria. O que quer que pudesse haver para melhorar a percepção da verdade, do dever e do caráter divino era muito mais do que todo despojo. Deus não os enviou contra Midian por causa do despojo, mas por causa da vingança. E as lições práticas deste capítulo são discernimento nas influências, reconhecer, resistir às influências negativas, fidelidade em meio à tentação, manter-se fiel aos valores cristãos, mesmo em momentos difíceis, uma valorização espiritual, agradecendo e valorizando os privilégios espirituais que recebemos, ser guiados pela vontade divina, buscar orientação divina em nossas decisões, em como compartilhamos aquilo que recebemos de Deus. Beleza? Vamos orar para a gente encerrar. Nós voltamos no próximo episódio, no capítulo 32, tá bom? Se Deus quiser. Então busca um local em silêncio aí para você orar. 10 segundinhos, 20 segundinhos para falar com Deus. Leitura bíblica, oração, chaves importantíssimas da nossa caminhada com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, guia-nos na humildade diante de Tua autoridade. Concede-nos discernimento, Pai, para resistir às tentações, às influências que nos afastam de Teus caminhos. Fortalece-nos em meio às tentações para resisti-las, para vencê-las. Ajuda-nos a valorizar, discernir, compreender, enxergar os privilégios espirituais que recebemos com gratidão, e guia-nos, Jesus, em nossas vidas, segundo a Tua vontade e não as nossas. Em nome de Jesus,
te pedimos, te agradecemos. Amém, amém, amém.